colocar no papel essa habilidade importante que é a observação. No caso de vocês, é o segundo trabalho, com certeza essa coisa da observação, vocês vão ver que ela vai estar sendo cada vez mais aguçada, isso faz parte do processo de aprendizagem. Vamos nos situar. Esse aqui é o mapa geomorfológico feito pelo professor Jurandir Rossi, juntamente com o IPT. Né? Historicamente, o IPT fez um mapa geomorfológico do estado de São Paulo em 81, tá? Uma visão muito geológica, até porque a discussão geomorfológica tem na geologia toda a sua parte estrutural. Só que aí o professor Jurandir, que tem uma história de trabalhar no IBGE, né, chamado Radão Brasil, ele propôs, a partir da sua experiência, uma metodologia da classificação do relevo do território brasileiro, que hoje é a classificação aceita, a classificação dos Estados Unidos didáticos, a classificação que vocês vão ver nos concursos, que é essa classificação que ele adotou para fazer o mapa do estado de São Paulo, é escala paciente. Então todo o trabalho eu uso com base nesse mapa. No semestre primeiro vão fazer 2 trabalhos de campo, ou 3, se der certo. Um vai ser no Vale do Paraíba, discutir todo o relevo. Quando eu falo discutir o relevo, é você estar observando o relevo e cruzando com o mapa. Por que é importante isso? Para você começar a criar na sua cabeça o que é aquela determinada feição. Você fizesse uma foto e essa foto ficasse na sua cabeça. Vamos fazer o outro trabalho, que é sair de São Paulo até Botucatu, para ver a questão da coisa. No caso que seja a morfologia do semestre. É com a Bianca. Inclusive o trabalho que nós fizemos ano passado, a gente encontrou no caminho lá. Pode escolher, Bianca ou... Eu estou acabando a depressão. Por que é importante esse trabalho? Para poder também usar na tua entendimento o que é essa coisa da depressão, qual é a sua característica. Isso facilita muito quando você vai para a sala de aula passar isso para o aluno. Porque uma coisa é você pegar aquela foto do livro, né? Ou até a caracterização no texto, e outra coisa é você ir para campo e ter na sua cabeça o que é essa coisa do livro. Já fizemos um trabalho também, saindo de São Paulo até aqui a região Salto e Sul. Então, praticamente, nessas nossas séries, vamos fechar todo o contexto desse bico do estado, porque daqui para diante, essa geomorfologia fica praticamente a mesma coisa, varia. Não varia. Bom, então onde nós estamos saindo agora? Tá? Comentei na sala. Eu tenho aqui nessa classificação duas situações de relevo. Um é a planície fluvial, tá? Associada ao rio Tietê e seus afluentes. Certo? Naquele trabalho que eu fizer da interpretação da geologia da cidade, vocês pegaram o mapa do Acre, vejam que você tinha um mapa, um monte de planícies ao longo das drenagens. Tá? Então, quando eu falo planície na classificação do professor, seria o quê? Uma área foi marcado por processos de deposição em idade recente. Qual que é essa idade? Idade recente. Quaternário. Então tudo isso que a gente vai ter com planície fluvial, ao longo do caso aqui, Tietê Pinheiros, é planície fluvial. Onde nós estamos pisando. Agora, o que sustenta essa planície fluvial? Sedimentos quaternários da bacia de São Paulo. Então, quando eu falo bacia de São Paulo, é uma estrutura geológica. Né? Quando eu falo planície fluvial, é o quê? É essa geologia sustentando essa classificação geomorfológica. Só que nós vamos ver de novo, quando a gente chegar aqui no litoral, vamos pegar essa parte aqui, ó. Aqui está Santos, São Vicente, nós vamos pegar toda essa parte do litoral. E nós vamos ter também o que aqui? Depósitos marinhos de idade o quê? Quaternária. Então aqui vai ser a chamada planície costeira. Então vejam, nós estamos aqui a cota 730 alguma coisa, quanto está batendo? A cota. A cota não. 728, tá certo? E vamos chegar lá embaixo, Praia Grande, Praia Peruíbe, na cota 0, praticamente, pisando na planície o quê? Costeira, também de idade o quê? Quaternária. Lembrando, que a gente falou um pouco do ciclo das rochas, que
toda essa sedimentação costeira é o material que é trazido aqui de cima, né, dentro desses processos geológicos, depositado e trabalhado nesse ambiente costeiro. Então a gente sai de materiais de idade quaternária e chegando lá embaixo a mesma coisa. Saindo aqui dessa área, esse amarelo todo aqui, ele corresponde à bacia de São Paulo, que eu vou ter sedimentos terciários e a planície fluvial quaternária. Por exemplo, se eu fizer um perfil saindo daqui, subir a Pacaembu e até a Doutor Arnaldo, o que eu estou fazendo? Eu estou saindo da planície de idade quaternária e estou subindo em sedimentos terciários, que é o que vai sustentar o espigão da Paulista, que é toda essa mancha, né, meio cor de laranja. Então eu tenho aqui, em cor de laranja, sedimentos terciários cortados pelo rio Tietê, Pinheiros, nos sedimentos quaternários. Só para lembrar, como é que eu formei essa estrutura geológica? Vamos voltar um pouco antes do terciário, que é quando eu comecei no finalzinho dessa separação. Separei os dois continentes, né? O que aconteceu? Eu tinha, nessa plataforma da América do Sul, nesse embasamento cristalino, muitas falhas do pré-cambriano. Falhas que cortaram a crosta, né, desde o pré-cambriano, mas estavam numa certa quietude, porque geologicamente essa região estava tranquila, porque estava grudada com a África. A partir do momento que eu começo a separar, essas falhas sofrem um alívio e começam a ter um movimento. Principalmente o movimento quê? Vertical. E esse movimento, lembrando que a gente comentou na sala, é como se fossem teclas de piano. Tá? Então vamos imaginar que cada parte dessa calçada aqui é uma tecla desse piano. Então se essa parte aqui abate 50 metros e essa sobe 10, eu vou gerar um desnível de quanto? Então como é que eu formei a Serra do Mar? Então falar da Serra do Mar é fazer uma amarração com a separação dos continentes. Lembra que eu sempre pontuo com vocês? A separação dos continentes ela é responsável por toda a estruturação geomorfológica daqui, tá? Porque ela mexeu com tudo isso. Quando eu ergo a Serra do Mar, o que acontece com o Tietê, que nascia em Salesópolis e ia para o litoral? Ele é jogado para o interior, justamente por esse soerguimento. Só que esse soerguimento, ao mesmo tempo que eu abati e gerei a escarpa da Serra do Mar, aqui no Planalto, uma tecla afundou. Fez o quê? Todo o material que estava na parte alta desse pré-cambriano sofreu intemperismo, transporte e deposição aonde? Nessa grande valeta, que a gente chama de rift. Entulhou toda essa bacia, e essa mancha alaranjada. Entulhou até a tampa. Depois, com a mudança climática, começa a implantar um sistema de drenagem, que é o Tietê, com seus afluentes. Então imaginem que eu entulhei toda a bacia na costa desse alambrado. Lá em cima começa a correr o Vale do Tietê e começa a esculpir tudo isso. Tá certo? Até chegar nessa costa que nós estamos. Então esse vale gerado, está encaixado, tanto o Tietê, o Pinheiros, toda a drenagem, você depositou sedimentos quaternários. E deixou o que mais alto? Os sedimentos terciários. Então o que o professor Absaber chamou de terraço. Você pega, por exemplo, estou lá em São Miguel, na Praça do Forró. Você está num patamar e olha a várzea do Tietê lá embaixo onde passa o trem. Aquilo é um terraço terciário. Você pegar esse terraço, é todo o espigão da Paulista. E outras áreas adjacentes que a gente tem aqui na Zona Norte, emendando ali para aquela região de Piranga, Primação e tudo mais, que faz parte dessa área laranja. Só que essa área laranja, pela classificação do professor Jurandir, ela é chamada de Planalto do Tietê. Por que Planalto do Tietê? Planalto de São Paulo. Porque na conceituação dele, enquanto ele coloca planície como resultado de deposição recente, o que é o Planalto? É quando eu tenho rochas, sejam elas duras, do embasamento, né, precambriano, quanto sedimentos, que eu estou fazendo o quê? Esculpindo. Então o relevo resultante, para ter esse planalto, tem que ser resultado do quê? Do esculpimento. Então todos os sedimentos terciários que formam a bacia, tirando as planícies quaternárias,
é chamado de planalto. Por quê? Porque ele é resultado de um processo de esculpimento. Ficou claro isso, pessoal? Só para adiantar que nós vamos discutir isso de morfologia, mas é aquilo que eu falei. Eu não posso deixar passar isso batido, porque nós estamos falando de geologia. E ela que vai ter um aspecto que estrutura o relevo. Que nem, por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que estruturou toda a escarpa da Serra do Mar? Não é apenas essas rochas pré-cambrianas, mas foi o quê? A separação e a movimentação do quê? Dessas áreas. Tá? Seria um processo o quê? Tectônico ou epirogenético, se você está sendo? Se eu tenho falhas, seria o quê? Processo tectônico. Epirogênicos são movimentos lentos sem ação da tectônica. Então aqui eu tive uma tectônica intensa com a movimentação dessas falhas. Então é muito importante pontuar esse contexto para a gente poder amarrar geologia com a questão geomorfológica. E também com a questão da drenagem. E quando eu falo de bacia lá no quarto semestre, eu não posso esquecer que uma bacia tem a sua conformação dada pela questão do relevo. Quando eu falo, ó, Espigão da Paulista, o divisor de águas, por exemplo, quando eu desço Augusta para o Jardins, para o Pinheiros. Quando eu desço Augusta para o centro, eu caio ali no Anhangabaú, Tamanduateí, Tietê. Eu tenho lá divisor de duas bacias. Por isso que é importante a gente estar entendendo isso. Então nós vamos sair dessa área aqui da bacia de São Paulo, do Planalto de São Paulo, então nós vamos pegar aqui, pegar aqui a Vila do Estado, nós vamos estar também numa planície fluvial do rio quê? Tamanduateí. Que nós vamos ver que a várzea dele é mais confinada. Porque a secação foi mais detalhada, então eu tive uma várzea mais confinada. O Tietê, por exemplo, eu tive o nosso primeiro trabalho, aqui a várzea até um pouco ampla. Quando eu chego lá perto do Cebolão, o que aconteceu com a várzea? Me estrangulou. Por que ela estrangulou? Eu tinha rochas do pré-cambriano mais do que? Mais isso. Foi o que a gente viu lá em Alphaville, aquela nossa primeira parada. Então é muito importante você, nessa tua observação, bater o olho no relevo, tentar entender o que está estruturando esse relevo. Então o nosso trabalho vai ter essa pegada, porque geologia e também a questão geomorfológica. Tá? Nós vamos sair aqui de São Paulo, vamos cruzar. Então eu tenho aqui a represa Guarapiranga, né, e a represa Billings. A represa Billings é cortada pela Anchieta e pelo Imigrante. Lembrando que essas duas represas foram construídas, a Guarapiranga em 1890 em bolinha, para gerar energia. Mesma coisa a Billings, foi feita em 27 também para gerar energia. Só que essa energia hoje, ela não é mais importante. Então essas duas represas tornaram-se área de proteção de mananciais. Então eu falo manancial é que eu tenho essa reserva de água usada para quê? Para o consumo. Tá? Então Guarapiranga, a partir da década de 50, virou manancial. Hoje abastece quase 4 milhões de habitantes que moram na Zona Sul. E esse braço da Billings que a gente vai cruzar abastece o ABC, mais ou menos 4 milhões de habitantes. Certo? Justamente para que você represasse água aqui para gerar energia lá embaixo. Então quando estiver terminando de descer a Anchieta, pessoal, olha aqui no finalzinho da escapa da serra. Você vai ver uma fileira de dutos que leva combustível da refinaria para o Planalto, né? E uma outra fileira que traz água do Rio das Pedras, que é essa represinha menor, para gerar energia no pé da serra na usina de Henry Borden, também de 1890. Tá? Vejam, uma usina que foi construída no final dos anos 1890, com potencial energético absurdo. Por que ela tem um potencial energético absurdo? Porque é uma queda d'água de 740 metros. Essa água chega aqui embaixo, uma energia fantástica. Só que essa usina hoje está fechada. Por que ela está fechada? Porque em 89, da Constituição Estadual, foi proibido reverter o Pinheiros para Billings. Isso eu já comentei com vocês. O Pinheiros, normalmente ele nasce nesse sistema todo e vai desaguar aqui no Tietê, perto do Cebolão. O fluxo normal dele é nesse sentido. Só que para manter a Billings com água, os caras fizeram o rio subir. Foi um processo que é o nosso trabalho de hidrografia. Como é que eu faço isso? Eu tenho 3
temos 2 patamares. O patamar do Ceasa, que é a ponte da cidade de Jardim, e tem elevatória da Alta Traição. Dali, se você passar, as bombas tiram água deste patamar e joga para esse. Vai morrer na água. Se a água tem mais energia, ela vai ter mais poder para esculpir as rochas que sustentam esse canal. Só que tem o seguinte, quando eu estou num traçado retilíneo, eu vou estar numa posição mediana no canal, porque quanto mais próximo da margem, maior o atrito, e a 2/3 da base, do fundo, porque eu também tenho atrito no fundo. Então nesse meio, 2/3 da posição mediana, eu tenho mais energia. Todo mundo lembra das aulas de física. Nós tínhamos aquela força centrífuga. O que é aquela força centrífuga? É aquele movimento que te joga para fora, né? Eu quando lavo roupa, coloco a roupa na máquina, ela vai centrifugar. O que é isso? Começa a ter um movimento circular, aquele tanque é todo furado, de modo que a água acaba saindo da roupa. Imagine o eixo de um rio chegando numa área em que eu tenho o início de uma formação de uma curva. O que eu vou fazer com esse eixo? Eu vou jogar ele para o lado de fora. Então o que vai acontecer? Eu vou ter mais energia para comer a margem. Então eu começo a deslocar o eixo e começo a esculpir um novo traçado. De um lado eu vou erudindo e do lado de cá, como a energia diminui, eu começo a depositar. E nessa o rio começa a ganhar um traçado meandrante. Até chegar uma situação em que essa curva acaba emendando e ele ganha um novo traçado e sobra o chamado meandro abandonado. Quem pegar fotos antigas do Tietê, aliás, eu já falei para vocês do Geoportal. O Geoportal é um site que você tem fotos de 58, tá legal, digita lá o endereço, aparece. Vocês conseguem ver algumas regiões fora de São Paulo, não sei se pega fora de São Paulo, que se você pegar uma foto antiga do Tietê, você vai ver esses meandros, muitos deles abandonados. Por exemplo, o acidente do metrô lá de Pinheiros, ali era um antigo meandro do Rio Pinheiros. E muitas vezes quando o meandro fica abandonado, a própria sedimentação constante daquela várzea acaba entulhando o canal que ficou abandonado. Tanto é que quando você olha numa fotografia aérea, você tem a nítida traçado do rio, por quê? Fora eu tinha os sedimentos originais anteriores. E no novo canal que foi abandonado, eu estou entulhando de novo, então dá uma outra resposta na interpretação da foto. Tá? O que acontece aqui? Normalmente, ó, nós estamos andando em cima do rio. Na década de 50, 60, 70, não lembro, acho que 60 para 70, vocês vão discutir isso em Urbana. Prestes Maia foi um prefeito engenheiro que criou as chamadas avenidas de fundo de vale. Ele, na verdade, trabalhou muitos projetos viários na cidade. Então, qual era a lógica? Eu canalizo os rios, jogo eles para um canal confinado, tá? De maneira que eu possa ocupar essas várzeas. Então, quando eu falo da canalização do Tietê, né? E mesmo do Pinheiros, eu tinha qual objetivo? Dar condição de ocupar as várzeas. Então, por exemplo, quando vocês pegaram aí o acidente, o problema lá do Center Norte, do lixo. Só que eu não tenho que olhar para o lixo, tenho que olhar para o que eu tinha antes do lixo, que era cava de extração de areia. Por que eu tirava areia de lá? Porque eu estava na planície fluvial, em que eu tenho muitos sedimentos arenosos depositados. A areia de construção foi tirada dali. Por exemplo, quando você vai na Raia Olímpica. A Raia Olímpica era, na década de 40, onde eu tirava areia para construir a universidade. Sobraram aquelas lagoas, e quando a lagoa sobra, ela aprisiona a água, porque o lençol freático está muito superficial, e a lagoa vai encher. Só que a lagoa também, num sistema de água parada, também começa a dar problema de mosquito, tá? Hoje quem está na região do Pinheiros tem sérios problemas de pernilongo no calor, porque eu tenho um rio praticamente uma água parada, gradiente quase zero. E o que aconteceu no caso do Center Norte? Formou as lagoas, a cidade começa a crescer, a produzir mais lixo, e eu começo a entulhar esses buracos com lixo. Depois, quando eu retifiquei o rio, para que eu pudesse ocupar essa várzea, eu tive que fazer muito aterro, que são os depósitos tecnogênicos provocados aí pelo homem. Então eu selei esse lixo e em cima eu botei a ocupação. Tá? Só que esse lixo com o tempo decompõe, começa a liberar metano, aquela história toda, e deu o gás do Centenário. Mas o que eu tenho que entender é o seguinte, que se eu não tivesse canalizado esses rios, eu não teria como ocupar essa várzea toda.
No caso do Pinheiros, a canalização teve outra pegada. Além da questão urbana, da própria ocupação dessas áreas, quando você pega Alto de Pinheiros, aquela área toda ali, mesmo da USP, você tem áreas extremamente valorizadas, né? Que só foi possível com a canalização do rio. Mas o Pinheiros, ele foi canalizado por conta de fazer a reversão das suas águas para Billings, para poder gerar o quê? Energia. Então vejam que a questão da drenagem tem muito em função do que eu quero me apropriar daquele espaço. No caso aqui foi nítido. O que acontece? Eu canalizo os rios e boto avenidas. Então hoje, se você for discutir o sistema viário da cidade, ele está inteirinho em cima, né? Aliás, em fundos de vale, justamente por conta dessa situação. Hoje, por exemplo, quando eu estou lá na Barra Funda, quando eu estou na Vila Pantanal, na Zona Leste, está tendo problema de enchente e inundação. Vejam, vamos entender quem chegou primeiro. O rio trabalhando a sua várzea, o homem na ocupação. Então não é que a água entrou na casa das pessoas. As pessoas foram morar num lugar que é para receber água das cheias do rio, que é a várzea. Então o homem tem que se adaptar a essa situação. No caso da cidade de São Paulo, muito dessa canalização está atrelada um pouco à questão das enchentes. Só que muitas vezes eu resolvo o problema da enchente aqui, mas vou transferir lá para diante. Porque toda essa água que eu estou drenando aqui, ela vai chegar mais rápido aonde? Lá embaixo. Tá? Então muito desse processo das enchentes na cidade hoje, né, está atrelado a como essa bacia foi ocupada. Na quinta-feira eu tive uma reunião com o pessoal que está fazendo um estudo da bacia, da macrodrenagem de todo o Alto Tietê, que pega toda a região metropolitana. Tem algum engenheiro aqui? Engenheiro o que, cara? De? Ah, então posso falar, não é civil. Mas assim, nada contra os engenheiros. Mas os engenheiros que trabalham com essa parte de hidráulica, de drenagem, eles trabalham muito a pegada de vazão do canal, mas tratam a bacia como se fosse uma estátua. Vocês geógrafos têm que ter um olhar diferente para essa bacia, que ela tem toda uma dinâmica. Então muitos lugares que os caras tinham aqueles cálculos de tempo de recorrência da maior chuva, eles trabalham muito com dados, com valores, em cima de uma bacia que a dinâmica é muito diferente. Então tem que começar a incorporar. E nessa discussão foi legal, porque como os caras estavam falando, não, porque temos que pensar no desassoreamento, aquela história toda, tirar a terra do rio para aumentar a vazão. E eu falei, peraí, nós vamos começar a entender as dinâmicas do processo. Se eu tenho terra no rio, é sinal que essa terra vem de algum lugar, que o solo está exposto, que eu estou produzindo sedimento. Então, ao invés de eu tirar o sedimento do canal, não é mais racional eu saber de onde ele vem e atacar o problema na sua origem, que é controlar a erosão ou recuperar as áreas. Então são essas coisas que vocês têm que começar a incorporar nesse olhar para as questões da cidade, né? Uma coisa que é interessante, entrando um pouco nesse assunto, nós temos muitas vezes, eu vejo pela minha formação como geólogo, você fica às vezes lá na universidade filosofando sobre processos naturais, sedimentação, aquela história toda. Só que quando eu venho pisar aqui onde nós estamos pisando, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que entender esses processos naturais e trazer para essa realidade, para poder entender o que essa interferência do homem nesse espaço começa a acarretar. Por isso que é importante, nesse nosso trabalho, entender, porque muita gente acha que o rio sempre foi canalizado, que eu tenho sempre que tirar a terra do rio, tá? Que o escorregamento acontece que as pessoas vão morar na encosta, não é aí. E eu sempre falo, as grandes cidades hoje, vocês vão discutir isso em urbana, elas estão muito em qual pegada? Não naquela pegada bonitinha que os carinhas sentavam na cadeira e na mesa para planejar a cidade. Essa cidade que, entre aspas, seria planejada já foi pro saco. Nós estamos em qual cidade? Aquela cidade que cresceu sem esse planejamento. Ou até essa desordem tem um planejamento. E quem é que consegue entender essas dinâmicas? É o engenheiro, o arquiteto que pensa a cidade bonitinha, ou quem entende as relações do homem com esse espaço? Mas é que entra o desafio e a importância de vocês aí, futuros geógrafos, tá? Seja bacharel ou professor ou licenciado.
tem uma pegada muito de quebrar uma coisa com a outra, tá? Eu sempre falo uma frase: todo bom técnico tem que ser um bom professor, e um bom professor tem que ser um bom técnico. Porque muitas vezes você leva para a sala de aula coisas que você capta do teu olhar até enquanto técnico. Eu mesmo no meu trabalho faço muito isso, quando eu vou discutir isso com comunidades. E muita gente que não tem esse jogo vai reunir as pessoas e conversar com elas como se estivesse falando com um monte de técnico. Por isso que a bagagem pedagógica na formação de um técnico também é importante. Ou quando ele vai defender o empreendimento que ele fez tudo de impacto ambiental na audiência pública. O que é aquilo? Não é um processo didático, pedagógico? Então, para o reservatório da Billings. E a partir daí, nós estamos dentro da área de proteção de mananciais. Ou seja, toda essa água alimenta o reservatório que é usado para abastecer de um lado de cada Anchieta, do lado direito o ABC e do lado esquerdo São Paulo, através do sistema de transposição para Guarapiranga. Tá legal? Então quando você está falando área de proteção de mananciais, o que é na verdade? É a bacia que capta água para reservar para abastecimento. No caso aqui do reservatório Billings, tá? Ô Neto, vai passando, como é que tá a cota? 782. Ó, eu vou ver a quilometragem para te começar com o seu perfil, fala. Tem sim. Qual que é o odômetro da saída? É 633-358 a saída. É. 633-358. Tá, agora eu vou ver o odômetro para amarrar com a altitude. 633-358. Pela legislação de proteção de mananciais, eu não poderia ter essa ocupação. Por quê? Porque a lei preconizava um controle de uso do solo. E quanto menos gente morando na bacia, maior a produção de esgoto, maior a possibilidade de infiltração de água e produção. Tá certo? Então essas ocupações, muitas delas são irregulares. Só que aquela velha história, tiveram que readequar a legislação, né, até para permitir a construção de conjuntos habitacionais para assentar as pessoas. Mais adiante aqui nós vamos passar pelo Rodoanel, trecho sul, tá, que liga a Regis Bittencourt, quando ele termina o trecho oeste, até aqui a Anchieta e Imigrantes. Depois vai ter o trecho norte, que vai fechar esse ciclo, começando ali na região de Mauá, fechando tudo isso. Ficou nítida a mudança da paisagem? E muitas vezes essas ocupações se dão em área em que o relevo é muito acidentado, originando a instalação das chamadas áreas de risco de escorregamento, que é o que acontece muito aqui. Bom, aqui nós estamos chegando perto do Riacho Grande. Ronaldo. Oi. Você lembra que a gente está vendo uma lado ali, já é uma resposta? Pessoal, bem lembrado, qual é o seu nome? Ó, nós estamos no domínio do Planalto Paulistano, Planalto Altietê. Qual é a pegada aqui de rochas? Rochas do pré-cambriano. O que eu tenho aqui? Xistos predominantemente. Esse relevo aqui, bem lembrado, faz parte daquilo que o professor Aziz chamou de mar de morros, tá? Que essas feições mamelonares, com pequenas elevações que se espalham por essa porção do Planalto, onde eu tenho as rochas do pré-cambriano. Um lugar muito legal para levar os alunos para mostrar o mar de morros é o Pico do Jaraguá, quando não está com neblina. Você vai enxergar de forma muito nítida e aí dá para gente perceber o que é mar de morros. Outra coisa que vocês podem usar com os alunos para poder exemplificar o que é mar de morros: pega uma cartela de ovo, guardada as proporções, vocês vão ver aquelas partes salientes de onde você encaixa o ovo. É alguma coisa mais ou menos assim, para dar essa visão para o aluno, dentro daquilo que a gente vem falando da produção do material didático. Ó, estamos aqui na represa Billings, tá certo? 759, dá uma baixada, né? Aqui é o Riacho Grande, pessoal, onde a gente já está parando, mas por conta do tempo estamos indo direto. O que eu ia discutir aqui com vocês?
principalmente o que é a área de proteção de mananciais, que essa represa foi construída pelo homem para poder gerar energia lá embaixo em Riborden. E uma coisa que é importante, toda essa ocupação irregular, tá? E quando eu falo irregular, eu não estou fazendo como muita gente fala, de colocar as pessoas menos privilegiadas socialmente como as grandes vilões pela degradação da bacia, as vilãs pela implantação de área de risco. Eu tenho que entender que as pessoas moram aí por uma necessidade de moradia, só que tem muita gente que não enxerga por aí. Mas o fato é que elas têm que morar em algum lugar, e esse morar aqui propicia, pela falta de saneamento, a poluição da represa. Então você está tendo muito investimento para tirar o esgoto daqui e mandar para fora, para melhorar a qualidade dessa água, a ponto de continuar sendo uma produção de água, uma área de mananciais. Mudou a paisagem, pessoal? Provavelmente já estamos entrando no Parque Estadual da Serra do Mar, tá? Uma unidade de conservação. Nós vamos começar a descer, ó, olhem para o alto. Estão vendo alguma cota muito mais alta do que a gente já está? Quando você tem essa percepção, é sinal que nós estamos na borda do Planalto. Aqui para diante, nós já vamos estar entrando na chamada vertente oceânica. O que significa isso? É que é um divisor de águas, que as águas daqui já começam a correr para onde? Pro mar. Tá? Dentro das drenagens que tem aqui. Tá? Ronaldo, o maciço do Bonilha. O maciço do Bonilha, ele é a região mais alta aqui do maciço do Bonilha. Ele é a segredo de sabe falar que a divisão de água é a mais alta aqui da Onde fica esse maciço do Bonilha? Aqui em São Bernardo. Deve ser. Olha como que é. Já vai, começa a ter vertente. Mas na boa, quem está acostumado a ir ao o limite da bacia fica tão grande. Pelo aumento do gás é o Vale do Rio Cubatão, que é uma área controlada por uma falha geológica. Como é que tá o odômetro? 404. Quanto está o odômetro? 404. Quanto está batendo a cota? 675. Ô Adriano, a hora que for passando cada 5 km, vai batendo pra gente calibrar o perfil. Então veja, pessoal, olha que interessante, hoje está bem aberto o tempo. Aquela área linear desmatada é a estrada de ferro que vem ali para aquela região de Marcilac e desce ali pro litoral. E lá embaixo, ó, as pontes da Imigrante. A estrada de ferro tudo aí? Eu não sei se é a Santos Júlio aí, mas ela corre lá. Tem acho que é Santos Júlio aí, porque tem a outra que sai de Paranapiacaba, sistema funicular. Essa é que vem de Mailim, aquela região. Tá? Eu só peguei lá do começo. O que ele falou agora já começou a pegar. E ele vai pegar cada 5 km. Beleza. Anota aí pra gente depois fornecer. Em direção ao Vale Maior, que é o Vale do Cubatão. Lembrando que o Vale do Cubatão ele é direcionado por uma falha geológica que está paralela à direção principal na Serra do Mar, que é nordeste. Olha lá embaixo os túneis, ó. Começa a ver a ocupação. Eu comentei na sexta-feira que assim, quando fizeram a estrada na década de 40, anos 50, a cada cota 100, 200, 300, 400, fizeram os canteiros de obras da estrada. Só que quando terminou a obra, toda aquela contingente que trabalhou na obra ficou assim, a ver navios. Qual foi a opção? Tinha trabalho no porto. Então as pessoas começaram a trabalhar lá e morar aqui em cima. Só que chegou uma hora que praticamente uma cota emendou com a outra, que é a ocupação que a gente vai ver na descida da Serra do Mar. A ponto de criar toda uma infraestrutura de abastecimento de água, de energia e até de transporte público, fazendo essa circulação
para poder manter aí o dia a dia das pessoas. Ó, aqui já dá para a gente visualizar um pouco a planície costeira. O que chama a atenção dessa planície? Eu botei todo um sistema de canais formando o chamado estuário, tá certo? E toda esta área que a gente vai ver lá embaixo é um mangue, porque quando a maré sobe, toda essa área fica inundada com água salgada, tá certo? E boa parte da ocupação das zonas litorâneas vieram a partir do aterramento desses mangues, tá certo? Para dar condição das pessoas estarem morando, porque eu tenho aqui embaixo muito emprego, né? Que atraiu muita gente. Como é que está a nota? Como é que está o odômetro, pessoal? Hã? 407? Já virou 5 ainda não? Quando virar você me avisa. Dá uma olhada, pessoal, que bonito, ó. Todos aqueles miolos lá são mangue aterrado. Tá vendo? Olha lá embaixo, dá pra ver um pouco, ó. Os caras tiram o solo e aterram o mangue ali. Aqui embaixo o Vale da Morte, que é o Vale do Rio Cubatão, que é um grande parque industrial. E ali embaixo já é a coisa. Ó, dá uma olhada como esse vale é encaixado, ele é bem linear. Porque ele passa uma grande falha geológica, que é a falha de Cubatão. É geologia de Apache, né, pessoal? Você é bem ligeiro pra ver. Olhando assim. Ó, o que é geologia de Apache? Você fica olhando assim, ó. Ô Neto, quanto tá? Damos sorte com o tempo, viu? Eu já desci isso aqui sem chegar um palmo à frente dos olhos. Então, odômetro 412.291. Quantas vezes vocês passaram por aqui? Observaram algumas coisas? Não mesmo. Então assim, cada vez mais vocês vão parar de passar aqui e vão estar observando cada vez mais, tendo um olhar diferente. Até chegar o dia que vocês vão estar no meu lugar aqui com os alunos que eu ajudei. Na verdade, as primeiras são estradas de serviço que foram feitas para a construção da estrada, né? Mas aqui no caso você tem alguns viários abertos para as ocupações. Tá? Mas toda a grande estrada que vai ter que pôr isso, vai dar apoio. Você não está agora aqui no centro? Não. Eu não sei se toda, mas pelo menos o do risco é maior, que é feito um mapeamento desse risco, né? E eu do risco estou muito alto, acaba no momento. É impossível, tem muita gente ainda. É impossível. Dá uma olhada, pessoal, lá embaixo do Vale do Cubatão tem um bairro que a gente até passa no trabalho de hidrografia, que é na verdade o acho que Água Fria o bairro. Olha os dutos, pessoal, bem lembrado. Então, ó, esse duto que lá em cima tem aquelas torres lá, é a água que desce do Rio das Pedras para virar energia em Ribordem aqui no pé. E essa água toda, quando funcionava, alimentava o Rio Cubatão. Lembra que eu expliquei? A água desce, tem um volume maior de água empurrando a cunha salina para fora, para longe do rio. Quando eu parei de bombear, a cunha salina avançou num ponto que dificultou o aproveitamento dessa água pelas indústrias. A ponto de a usina da Cocipa pegar água quase potável no pé do Vale do Quilombo, que está abaixo de Paranapiacaba, para poder usar para os seus processos produtivos de caldeira. 87 odômetro. 415, 82. Vejam que a gente está andando descendo o que, pessoal? Bacana. Praticamente a gente está quase... É 82? É.
Pessoal, aqui à direita vai ter o Vale do Cubatão do Rio Mogi, que é o chamado Vale da Morte. Lembrando que nos anos 80, a poluição chegou a pontos de propiciar que algumas crianças nascessem sem massa encefálica, quando aquele auge todo da poluição de Cubatão. Que a partir daí, por um trabalho a nível estadual, o Rio Cubatão é esse aqui, pessoal. Começou a ter um processo de um controle maior da poluição até começar a recuperar. 40. Qual que é o odômetro? 416, 32 metros. Foi. Nós vamos pegar a Pedro Táxi. Quando chegar em Praia Grande eu vou aí, a gente para. A cota é de 32. Pessoal, essa pedreira é a pedreira do português. Por que é do português? Porque ele tocou ela de forma tão inadequada que ela não pôde avançar mais com um paredão praticamente íngreme. Uma pedreira feita como se fosse uma escada para dar condição de você explorar na totalidade. Tá? Pessoal, só uma coisa. A usina está no pé da serra. Então desce os tubulões e essa água toda desce a 700 e poucos metros e vai virar turbina lá embaixo. Em Riborda, em termos de instalação, é uma titica de usina. Mas ela ganha em potencial instalado pela energia que essa água desce. Tá? Isso que é importante. Os caras querem retomar. Só que como é que é interessante? Tá. Ela só funciona uma vez ou outra, mas não pode mais jogar água no Pinheiros para frente. Por que ela não funciona mais? Em 89, a Constituição Estadual, por pressão do movimento ambientalista do ABC, conseguiu botar o dispositivo da Constituição que é proibido bombear o Pinheiros para Billing, porque a cara das duas é mais ou menos a mesma. Então agora o nosso próximo ponto, se a ocupação não impediu, nós vamos visitar uma área que é uma área de vegetação de restinga que foi totalmente desmatada. Nós vamos poder ver o que é a restinga, a vegetação e o que é a área já ocupada pelo homem. Então essas cidades litorâneas se instalaram em cima dessa PS02. Hora 11h25. Local: Jardim Melvi, Praia Grande. Melvi, Praia Grande. Praia Grande. EPS 02. Odômetro 447. Odômetro 447. Altitude, né? Então, ó, tá retomando. PS02, 11h25, Jardim Melvi, Praia Grande. Tá? Vamos descer aqui para estar observando pela percepção de como é que é essa área de restinga, ainda não mexida. Tá? Lembrando que desde o momento que a gente saiu da Anchieta, pegamos imigrantes, saímos das áreas de mangue aterrado, nós andamos na área da restinga, né? Só que lá ocupada. Aqui é para ter a noção de como era essa área toda, a exemplo do contraste do mangue ocupado e do mangue preservado que a gente tinha aqui. E outra coisa, vamos observar também o canal, tudo que está à nossa volta. Depois a gente faz uma discussão. Vamos lá. Solo arenoso, tem muito quarto e central vegetação. Como é que eu posso explicar isso? Qual o ciclo que está bombando aqui? Ciclo do quê? Ciclo do carbono. Então, na verdade, esse ambiente quente e úmido propicia que toda essa folhagem que cai no chão, num primeiro momento, forma a serrapilheira. O que é serrapilheira? Essa folhagem mais seca, tá certo? E quando ela cai, ela entra em decomposição, rouba oxigênio da onde? Do ar.
mas ela começa a decompor e incorporar o que no solo? Nutrientes. Tá? Aí começa a ter o ciclo também no nitrogênio, que é um dos elementos mais nutritivos para a planta. Se eu fizer uma perfuração aqui, uma pequena sondagem, eu vou ver que eu tenho logo em cima esse humus, e à medida que eu vou furando, eu vou tendo o quê? Na verdade, abaixo dessa rapidez, o humus, e esse humus, que na decomposição libera ácido carbônico, e começa a incorporar naquele solo arenoso um material escuro. E quando você consegue fazer um perfil desse solo, que aliás é praticamente uma rocha, que a gente chama de litossolo, você vai ter aquela areia com a textura arenosa de cor escura. Por que ela tem a coloração escura? Pela permanente incorporação dessa matéria orgânica. É um caldo escuro, como se fosse um café ralo. Por exemplo, quem for visitar um lago ou uma represa dentro de uma área florestada, por que a água tem cor de café? Porque toda essa decomposição aqui, quando a água percorre e consegue carrear, ela leva uma cor meio escurecida. Ela está levando o que junto com ela? Essa matéria orgânica já meio incorporada, como se fosse, entre aspas, um chorume que sai do lixo. Só que aqui é o fruto do quê? Como se eu jogasse a água, estivesse jogando água num coador com café. Depois vai ser essa água. Vai ser café coado, a mesma coisa. Do lado de lá do outro, quando nós vamos embora, nós vamos ver a valeta ladeando o aterro da estrada. E a água está brotando ali. Se eu fizer um buraco aqui um pouco mais fundo, a água estaria forando. Por que ela está forando? Nós falamos que nessa situação o lençol freático está muito raso. Por que ele está muito raso? Empurrei. Não brinca. Ele é mais poroso, mas o que acontece se ele está bem superficial? Eu não estou tendo uma grande infiltração dessa água. E eu estou aqui cota, pessoal. Estou praticamente a cota zero. Então, por exemplo, quanto mais perto da praia eu tiver, se eu fizer um poço, sei lá, de 3 metros, vou pegar água doce ou salgada? Salgada. Eu tenho uma linha que é chamada cunha salina, né? E quanto mais perto, na verdade, tá aqui, eu estou da praia, mais saturado vai estar essa água desse nível. Enquanto da percolação da água no mar. Quanto mais eu me afasto dessa linha de praia, a chance de eu pegar água salgada vai diminuindo. Por isso que muita gente que abre poço nessa área de praia, a água fica meio salobra. Porque ela está pegando aí um pouco a influência da penetração da cunha salina nesse pacote arenoso, que é altamente o que, pessoal? Essa saturação, o lençol freático superficial, é uma das caras da resina que sustenta essa vegetação. Por isso eu comentei com vocês. Se eu fizesse uma quadra, eu imaginar que eu loteei essa área toda. E esse meio aqui ficou preservado. Fiz aterro, abri arruamento, aterrei para fazer as casas, fiz o aterro da estrada. Com o tempo, essa mata que sobrou, ela vai começar a morrer. Por quê? Porque eu comecei a comprometer a circulação desse nível freático. Ele tem um fluxo. Qual é o fluxo? De lá, tem de escoar para onde? Na praia. E aos poucos eu vou matar essa vegetação resídua. Foi o que aconteceu com muitos loteamentos. Quando você tem a percepção dessa ocupação no Google, você vai ver. Você tem a pé do saco, depois saem artérias de avenidas e ao longo delas toda a água dentro. Caramba, a foto tá vindo bem, galera. Bom, uma coisa que a gente consegue aqui, por favor. observar aqui do Mirante, né? É onde o município acaba fazendo as suas limitações. A gente tem Serra do o mar aqui, né? A leste, né? A norte aqui, a gente vai sair Itanhaém, Praia Grande. A oeste, a Serra da Costa do Mar. E aqui a estação ecológica Jureia e Patins, né, que fica ali ao sul. Outra coisa interessante aqui, que vocês podem observar aqui desse lado, é que a gente tem uma faixa bem grandona aqui, ó, onde a gente quase não observa
a habitação. Esse pedaço aqui é a única faixa de extensão que nós temos ainda da Mata Atlântica, que ela sai desde o mar até a Serra do Mar ali. É o único lugar no Brasil onde a gente encontra esse pedaço ainda. E aqui, nessa faixa, é que o Eike Batista queria fazer o porto aqui. Então é um dos motivos pelas quais muitas pessoas são contra o porto, é exatamente isso, que vai acabar com a única faixa de mar que a gente tem ainda, que sai desde o mar até ali a Serra do Mar de Mata Atlântica. Aí agora eu fiz aqui uma colinha, vou contar uma historinha aqui para vocês, sobre como é que foi povoado aqui. Olha, de documentos históricos apontam em que 1493, a Escola de Ciências Náuticas de Sagres, em Portugal, já conheciam as terras que viriam a ser o Brasil. Tanto foi que a partir daí que surgiu o Tratado de Tordesilhas, em 7 de julho de 1494, que dividiu essas terras entre o Reino de Portugal e o Reino de Castela, a Espanha. Então, em 1493 já se andava por aqui, foi quando eles fizeram o Tratado de Tordesilhas. Cabral, que aqui aportou em 1500, apenas fez o registro oficial das terras, já conhecidas pelos Velho Mundo. Foi Américo Vespúcio, em janeiro e fevereiro de 1502, que documentou a existência de duas ilhas bem conhecidas, a de Cananor, que é a ilha de Cananéia, lá em cima, e a do Guaraú, que é o bairro aonde nós vamos, que aqui não dá para ver, mas a hora que a gente chegar lá no bairro, a gente vai ver a ilha do Guaraú. Então essas ilhas já foram demarcadas em 1502. A partir daí, os exploradores portugueses e traficantes de escravos passaram a ocupar toda essa região. O proprietário do Guaraú foi o bacharel mestre Cosme Fernão Pessoa, grande explorador de pau-brasil e capturador de índios para escravidão aqui nessa região. Chegou no Guaraú em 1531. Temos depois Pero Correia, que recebeu como sesmarina do donatário da capitania as terras que eram do bacharel naquela época. E abrangiam desde a ilha de São Vicente até o Guaraú, onde nós vamos estar na segunda parte da carta. Em 1552, Pero Correia tornou-se jesuíta e passou todas as suas propriedades às companhias de Jesus. Então, desde lá de São Vicente até o Guaraú, ele passou tudo para a Companhia de Jesus. Com isso, as serras e a igreja, hoje, ruínas do Abaré Bebê, que a gente pode observar aqui, olha, naquele montante de verdinho ali são as ruínas do Abaré Bebê, que a gente está falando aqui. Passaram a ser responsabilidade do padre Leonardo Nunes, vulgo Abaré Bebê, padre voador. Por que ele tinha esse sobrenome? Porque ele percorria todo esse litoral nosso, catequizando os índios que estavam por aí. E aí a gente tem um fato muito interessante. Este encontro foi ilustrado, o encontro do padre Leonardo Nunes, né, por Benedito Calixto em 1910. E essa pintura, tá lá, o Pedro Correia e o padre Leonardo Nunes na praia do Guaraú. Essa pintura está na capela, cadê? Aqui eu tenho, lá em Santa Cecília, lá na faculdade, lá na Capela Santa Cecília, ali em São Paulo. Tem essa foto do padre Leonardo Nunes, com o Pero Correia, lá com o Guaraú, datada essa pintura de 1910. Então é bem interessante. Então é mais ou menos isso. Então a gente vê que a ocupação aqui ocorre desde antes do descobrimento do Brasil. A gente pode ver aqui, ó, tá vendo um caminho que corta aqui a Restinga? Ali é a trilha do Imperador, que se a gente vê do Google, sai lá da São Vicente, ela passa por essa extensão aqui, ela vai seguir a Avenida Padre Anchieta, a qual a gente vai pegar com o ônibus, atravessava o Guaraú,
passava lá por dentro, entrava dentro da estação ecológica Jureia Itaqui, onde hoje é o caminho do Imperador. Aí ele vai costeando até a praia, até Iguape. É a primeira linha do telégrafo, da época de Dom Pedro. E aqui nesse caminho, a gente já descobriu 2 postes da época de Dom Pedro enterrado aqui. Numa visita, a gente conseguiu descobrir 2 postes aqui. Outros a gente tem lá no maciço da Jureia, que já estão mais preservados. Mas esses 2 aqui, a gente descobriu há pouco tempo. Então, e assim, o histórico é mais ou menos isso. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tá. Outra coisa que a gente pode observar, não sei se vocês conseguem ver aqui, a grande maioria que a gente tem são casas, né? O plano diretor aqui da cidade diz que não pode ter construção de prédios acima de 3 andares da linha férrea para a praia, né? Aí só da linha férrea para trás é que se permite construções maiores. Ah, é. Está bem aqui. Eu fiz para lá, mas ela está bem aqui. E isso é uma característica da cidade. Muitas imobiliárias têm lutado muito para que derrubem isso. Mas a sociedade entende, e a gente tem, por exemplo, Santos. Santos não tem mais brisa. Santos não venta mais. Porque toda a linha da frente do mar são prédios enormes. Então ali tampa todo o vento que vem, né, do oceano. Então isso é uma das coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Tem um ditado que aqui que é, como é que é? Eruíbe, como é que é? Aquela que venta muito, você lembra, Adri? Não é muito boa cidade nojenta, se não chove venta, é alguma coisa assim, porque a gente tem um fluxo de vento contínuo aqui. Então é uma cidade bem fresca. Até na época que estava discutindo uma pequena feição aqui, depois tem outra atrás e tem a última lá. Então quando a gente estava lá em São Paulo, é no topo daquelas coisas, dali para trás. Que era o Planalto de São Paulo, o Planalto da UCT. Descemos essa escarpa, que parece que não tem 700 metros, e caímos nessa visão toda. O que é esse contraste? Então acho que relevo tem que trabalhar com contraste. Eu tenho lá em cima a escarpa da serra sustentando o Planalto, e aqui embaixo toda a planície costeira. Falando geologicamente, eu tenho sedimentos marinhos, principalmente arenitos, e lá em cima as rochas do cristalino segurando todo o processo. Agora vamos fazer um exercício. Até um dia na sala eu sentei no chão, vocês estão lembrados disso. Eu tenho esse embasamento por baixo dessa bacia. Tá? Então é como, por exemplo, quando vocês já viram aquela queimada e queimadinha, né? É uma ilha que eu até queria levá-los lá, mas acho que não é possível. Nossa, na Ilha das Cobras, na Queimada Grande, tem algum lugar de Itanhaém que se conversar lá, o pessoal sai... Eu falei brincando porque é perigosíssimo lá. Não, mas o pessoal anda fazendo um turismo lá de 2 dias. Vai num dia e volta no outro. É Jaraquilhua. Ela é endêmica. Você quer que conte? É legal, só para dar o gancho, como é que essa ilha foi formada? Então, o que acontece lá na ilha é que a gente encontra jararaca e ilhoa. E qual é a característica dessa jararaca? Ela é extremamente venenosa. Por que isso? Porque ela está numa ilha, né? Então aí ela comeu todo mundo que estava lá embaixo na ilha e não sobrou mais alimento. Então aí ela sobe no topo da árvore e fica olhando as aves que passam ali por cima. Aí ela pulava, mordia a presa. Só que a presa nadava e caía lá no mar. E ela continuava com fome, certo? Então houve uma adaptação nela, que o veneno dela foi potencializado ao máximo para que ela mordesse você aqui, você batesse 2 asas e caísse ali dentro da ilha. E hoje em dia só desce lá o Instituto Butantan exatamente por causa disso. Ela chama jararaca ilhoa, a gente já viu algumas reportagens dela. E aí é aquilo que o professor vai perguntar, como que elas foram parar lá? Será que elas foram nadando? Então é o seguinte, pessoal, todo esse embasamento aqui, que é esse roxo que está aqui embaixo, ele está por baixo desses sedimentos costeiros aqui. Só que aquela velha história, como se eu tivesse um gigante dormindo, que aquela parte lá é o corpo dele, a parte da cabeça que ele ergue, e é como se eu tivesse
tivesse enterrado ele na areia, como muita gente já brincou, de espécies ficam para fora. Então o que são essas ilhas? São partes salientes desse embasamento. É um dedinho. E no processo de descobrimento, de relação contínua do mar, ficaram salientes. É diferente, por exemplo, de uma ilha vulcânica, como por exemplo Noronha, que antigo vulcanismo, também por conta da separação, do magma, até agora, pelo menos nessa porção, mais ou menos baixo, outra situação. Quando a gente sai aqui, ó, da região ali de Praia Grande, né? Passamos por Mongaguá, estão vendo aqui que a mancha do marrom encostou quase na praia? Aqui foi aquele lugar que é para passar pelo táxi, tiveram que cortar o maciço rochoso. Você consegue ver que chegou muito perto. Aí caímos em Itanhaém, vejam que tem alguns núcleos esparsos no meio do amarelo, que é aquela área que a gente viu, alguns morrotes em meio a essa planície costeira. E quando chega aqui, essa outra ponta roxa, é toda aquela sequência do maciço da Jureia, né? Agora, se a gente chegar lá com uma bússola, nós vamos ver que ela está orientada em que sentido? Praticamente no nordeste, que é o sentido que marca basicamente toda a estruturação desse litoral aqui no sistema lá de risco que eu comentei da Serra do Mar. Ela tem toda essa orientação. Então, a partir daqui eu vou ter algumas praias recortadas. E mais aqui embaixo, quando eu chego ali naquela parte de Cananéia, né, antes de chegar na Comprida, eu tenho de novo um momento em que o maciço chega muito perto. Os ecossistemas associados à Mata Atlântica, né? E vai estar dando para a gente ver as espécies de mangue que a gente tem aqui, né? Então, está bem cheio o rio hoje, né? As pessoas que vão entrar, assim, procurar prender bem o calçado, aí para não perder o calçado. Eu disse pra vocês. O solo lá, né? E o solo, ele é bem lodoso, né? Então, dá aquela... Na hora que prende, assim, você tem que ter bastante cuidado para tirar, né? Às vezes você perde o termo. Não, o calço não pode, porque pode machucar seu pé, né? Não vai ter.